Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Os fortes ventos que atingiram São Paulo e o Rio de Janeiro deixaram mortes, apagões, árvores derrubadas, transportes paralisados e uma sensação cada vez mais familiar, a de que eventos extremos já fazem parte do nosso cotidiano. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul vive novamente sob estado de alerta. A população acompanha a previsão do tempo com o receio de reviver as cenas dramáticas das enchentes de 2024, que deixaram um rastro de destruição, centenas de mortes e milhares de famílias desabrigadas. Não se trata mais de discutir se as mudanças climáticas existem. O desafio agora é saber se estamos preparados para enfrentar uma realidade que já bate à nossa porta. Alguns especialistas alertam que não, que o poder do governo federal, ainda que importante, tem alcance limitado diante de um país de dimensões continentais, que a adaptação precisa acontecer em cada município, em cada comunidade, respeitando as diferenças e particularidades entre cada região. Não é apenas uma questão de empenhar recursos, mas de gerar integração entre as mais diversas entidades, tanto do primeiro como do segundo e terceiro setores. Mesmo assim, é inegável que no âmbito federal o país voltou a planejar o futuro. A retomada das políticas ambientais já produz resultados concretos. A área queimada no país caiu 31% em relação à média dos últimos 40 anos. E a Amazônia registrou a menor área queimada em 4 décadas. O Plano Clima, a reativação do Fundo Amazônia, o fortalecimento da fiscalização ambiental e os bilhões destinados a projetos de mitigação e adaptação mostram que existe, sim, um caminho sendo percorrido. A natureza não espera o tempo da política e cada dia de atraso pode custar vidas. Na edição de hoje, vamos analisar os riscos das mudanças climáticas e o que tem sido feito para não sofrermos tanto com as suas consequências. Mas antes, nós queremos saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil está preparado para os próximos eventos climáticos extremos? Participe da nossa enquete, sim ou não. Você que está pelo YouTube já sabe, é muito simples você votar, é só descer ali na caixinha de comentários. Você que está pela TV também é muito simples. Você pode pegar o teu celular, entrar no nosso YouTube, continua lá assistindo pela TV, mas entra no seu celular pelo YouTube ou por esse QR Code aqui, é só você apontar a câmera do teu celular que você vai parar na nossa página, nosso canal do YouTube, que já tem mais de 1 milhão de seguidores lá. Portanto, você vai poder votar, participar da nossa enquete, deixar seu comentário. Bacana? Tá aí, ó. A nossa pergunta de hoje: o Brasil está preparado para os próximos eventos climáticos extremos? Sim ou não? Vote na sua enquete, na nossa enquete, porque a gente quer saber a sua opinião. Vamos para os destaques de hoje. Roda aí. Ventania deixa 2 mortos, 1 desaparecido e mais de 450 mil imóveis sem energia no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, passagem da frente fria causa 3 mortes e provoca diversos estragos. Pesquisa Genial Quest aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Polícia Federal avalia pedir inclusão do senador Flávio Bolsonaro na difusão prateada da Interpol. Investigação apura suposto desvio de 61 milhões de reais do Banco Master destinados a filmes sobre o pai dele. A auditoria do TCU revela que PCC e Comando Vermelho usaram programas sociais para criar rede de fraudes digitais. O Ministério da Saúde recomenda ampliação da vacina contra o sarampo
para pessoas de 6 meses a 59 anos em 3 municípios paulistas. Laboratório de Agroecologia do MST e da UNB é reconhecido pela China como destaque global em inteligência artificial e promete aumentar a eficiência do cultivo de milho no Brasil. TVT News, segunda edição, começa agora. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o TVT News, segunda edição, falando ao vivo dos nossos estúdios diretamente aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. A TVT se orgulha em ser a primeira e única emissora dos trabalhadores do Brasil, agora com alcance nacional. Somos uma concessão pública e uma TV de verdade, trazendo jornalismo com análise profunda, entrevistas exclusivas e sempre sob a perspectiva de quem realmente constrói o país, ou seja, você. E para nos assistir é muito fácil e totalmente gratuito. Se você tem antena parabólica digital, já pode sintonizar a TVT em altíssima qualidade de som e imagem pelo canal 555 em todo o Brasil. Na Grande São Paulo e região metropolitana, o nosso encontro também pode ser pela antena digital, na TV aberta, canal 44.1. No ABC Paulista, você nos acompanha pela Claro TV no canal 512. Na Bahia, a sintonia é pela TV Quirimurê. E se você está no Rio de Janeiro, em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, assista pela TV Com. Além do nosso jornal, fique ligado na nossa programação completa, porque às 10h30 da manhã tem o TVT News, primeira edição, ao vivo, com a jornalista Thalita Galli, Laura Capriglione, Eduardo Castro e convidados especiais. Às 2h da tarde tem o Sem Censura, comandado pela Cissa Guimarães. E a nossa grade da semana está imperdível. Terça, 9h, eu Conversa Sem Curva com a minha apresentação. Na quinta, você confere o Juca Kfouri Entrevista. Sexta é dia de muito ritmo com Samba na Gamboa. E no sábado, o melhor do cinema nacional no Cine TVT. E lembrando que já somos mais de 1 milhão no YouTube. Inscreva-se no canal YouTube Rede TVT para deixar seu comentário, participar das nossas enquetes, sugerir pautas e deixar o seu like. Para conferir tudo isso e a programação completa e notícias quentes do dia, acesse o portal tvtnews.com.br, porque o Brasil do futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe. 16h08. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realiza nesse momento o painel A Importância da Negociação Coletiva nas Relações de Trabalho, na sede da entidade em São Bernardo do Campo. O encontro reúne autoridades da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, especialistas e representantes do setor empresarial e do movimento sindical. Em pauta, o papel da negociação coletiva na construção de relações mais equilibradas, na valorização do diálogo social e na garantia de direitos. Vamos ao vivo diretamente de São Bernardo com o repórter Ricardo Weber. Traz as informações do evento. Boa tarde, Ricardo Weber. O que você traz para a gente aí, meu cara? Olha, eu vou começar com você. Antes, eu quero dar boa tarde para o nosso público, porque você tem um público fiel que te assiste, que comenta, que manda sugestões. Muito obrigado a esse público que nos assiste no TVT News, segunda edição. Então, eu vou começar com uma pergunta para você. Você já ouviu o trabalhador falar mal de sindicato? Olha, nós estamos com um pequeno probleminha com o áudio. Eu escutei assim meio mascado. Eu vou pedir para a nossa técnica tentar resolver essa questão. Weber, você me ouve bem, né? E a gente volta já já com você, pode ser? Senão o nosso público não vai te compreender aí. Bacana, te aguardo daqui a alguns minutinhos, tá bom? Vamos, enquanto isso, dar boa tarde para a nossa audiência. Pode pôr aí no telão
por favor. Olha aí que bacana. Boa tarde, Dom, e toda a sua equipe. Ruth Marola, um beijo gigante para você. Obrigado por estar aqui com a gente, viu, meu caro? Abração, vamos em frente. Celina Arruda, boa tarde, Dom Ernesto, e a todos lá de Ribeirão Preto. Um beijo gigante para você. Se cuida aí, hein, Celina? Dom, a equipe da TVT News, Dom e a equipe da TVT News, boa tarde. Aida Bittencourt, eu nunca sei se é Aida ou Aida, né? A minha sogra é Aida, né? Eu sempre me confundo. Um beijo gigante para você, viu? Vamos em frente, 16 horas e 10 minutos. Boa tarde, gurizada. Nada pode ser pior para um país que uma direita e igrejas como as que tomaram conta do Brasil, diz o Ábio Pedroso. Boa tarde, querido Ábio. Seja muito bem-vindo sempre ao TVT News segunda edição. Meu camarada lá de Glorinha, Rio Grande do Sul. Boa tarde, Dom e grande equipe, sempre na escuta. Terres direto de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Terres, querido, lá da zona fronteiriça. Né? Um abraço para você, viu, meu irmão? Tá longe, né? Eita, nós. Vamos em frente, boa tarde, Dom Ernesto. É Batoré da Bahia, Catolés, direto de Abaíra, Chapada Diamantina. Já morei 20 anos aí no Bexiga e ajudei a eleger Luiz Erondina, prefeita de São Paulo. Rapaz, você já cumpriu o seu papel aqui então, viu? Porque ter contribuído com a querida Luiz Erondina, que fez uma gestão municipal aqui, revolucionária, você já cumpriu o seu papel na luta, viu, Batoré? Mas esse ano a gente tem mais luta aí, viu? Abraço para você, meu querido, 16 horas e 11 minutos. Boa tarde, Dom Ernesto, equipe TVT, L2, convidados e convidadas. Carlos Prati, abraço, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente sempre. Vamos lá, pode ir passando mais um pouquinho. Se voltar lá São Bernardo, pode chamar aqui, tá? TVT, os aposentados da Pirelli estão protestando pela mudança abusiva de seus direitos de plano de saúde, diz a Laura Pimenta. Vamos atrás disso daí, equipe. Vamos ver o que está acontecendo lá na Pirelli, viu? Abração, 16 horas e 12 minutos. Pode ir passando. Queridão, nesse contexto não cabe mais governos negacionistas do clima como temos nos Estados Unidos, diz a Fábia Medeiros. Eu concordo absolutamente contigo, né? O que a gente precisa é informar bastante, né, a sociedade, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, aliás, no mundo todo, da crise climática que a gente está vivendo. Eu entrevistei aqui o Flávio esses dias, que é dirigente do sindicato lá na Alemanha. Ele me disse que está dando enchente na Alemanha, né? Pessoal que está na Europa, Londres, Paris, está insuportável o calor. Então, eu não sei nem se dá tempo mais para falar bem a verdade. Fábio, um beijo para você, viu, queridona? 16 horas e 12 minutos. Boa tarde, Dom Ernesto. Em Santo André, São Paulo, somos Lula 13, Haddad governador, Marina Silva e Simone Tebet, senadoras, a Encarnação Melgar. Um beijo para você, boa sorte com o teu voto, viu? A festa da democracia, né? As eleições. Muito bem. Boa tarde a todos os companheiros progressistas, diz a Brandão Céu, perdão, Brandão, abraço para você, queridão, obrigado por estar aqui com a gente, ele que é membro do nosso canal. Nenhum país do mundo está preparado para enfrentar a natureza, diz Pedro. Pois é, a gente não se preparou, né? Agora fica aí, tá chovendo muito, tá muito calor, né? Nós vamos falar sobre as ventanias que deram aí, gente, morreu gente, um horror. Né? Não, ninguém no mundo está preparado para eventos climáticos, diz a Maria França, respondendo a nossa enquete. Se você não respondeu a nossa enquete ainda, manda ver aí. Pode colocar um pouquinho? Ou já temos parcial da enquete, aliás? Se tiver, joga aí na tarja daqui a pouco, por favor. Vamos lá, vamos bombar essa enquete hoje, viu? Pode ir rodando, 16 e 14. Temos mais comentários? Pode ir passando, viu, gente? Boa tarde, estamos eu e meu maridão, que te ama muito, o Francisco, estamos em Osasco, diz a Maria Carvalho. Um beijo para vocês dois, boas vibrações nessa quinta-feira. Viu? Abração, feliz com a mensagem de vocês. Maria Carvalho, olá, boa tarde a todos que buscam a democracia plena, diz a Maria, é difícil ler ali, né? Maria Nina, é isso, né? Impagliaço, é isso. Maria, beijo gigante para você, obrigado por fazer parte do nosso time, né, de financiadores do nosso financiamento coletivo. Né? Para quem não sabe, você pode ajudar a financiar
o conteúdo da TVT através do nosso YouTube, sendo membro lá do canal, como a Maria e vários outros amigos e amigas que lá estão. Né? Muitíssimo obrigado. 16h15, vamos segurar um pouquinho a interação. Você que está aí, sua mensagem ainda não chegou, aguenta aí que daqui a pouco a gente volta para a gente interagir mais um pouquinho com vocês, combinado? Quem não mandou uma mensagem ainda, vai mandando. Muito bem. Voltamos em São Bernardo do Campo, então, com o Ricardo Weber. Pode pôr. Ricardo, querido meu amigo, agora sim, né? Vamos ver como é que está o seu áudio aí. O que você traz para a gente? Boa tarde, Dom. Você está me ouvindo agora? Agora sim. Está ouvindo? Ai, sim, que bom. Perfeitamente. Olha, eu quero dar boa tarde para você e quero dar boa tarde, aproveitando, para o público, para a audiência do TVT News segunda edição. Porque é um público que interage, que manda mensagem, que manda muitas notícias para a gente. É um público muito querido. Muito obrigado por sua audiência. Dom, eu estou aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, que está tendo uma palestra, um encontro super importante. Eu ia te fazer uma pergunta, vou fazer novamente. Você já ouviu trabalhador falar mal de sindicato? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nos dias de hoje está difícil, né? Porque a gente vê pessoas que são beneficiadas por políticas públicas de governos progressistas falando mal do Bolsa Família, né? A gente, infelizmente, vê também outros setores que são beneficiados com uma gestão democrática, inclusiva, também falando mal. Então, eu sinceramente, estou em dúvida com essa tua pergunta, viu, Ricardo? Temos ou não? Muito, já, nossa, eu já ouvi muitos trabalhadores falando mal de sindicato, falando que não precisa de sindicato, para que serve sindicato? Eu já tenho meu salário, já tenho meu vale-refeição, já tenho meu plano de saúde. Só que o que eles não sabem é que tudo isso vem de uma negociação coletiva, que é o que está apresentando hoje. A negociação coletiva, ela fortalece a relação de trabalho, porque, por exemplo, imagine uma pessoa, vai eu pedir aumento para o meu chefe. Muitas pessoas não têm acesso ao gerente, não têm acesso ao dono da fábrica, não têm acesso ao dono do banco. E se eu falo com o meu chefe, olha, me dá um aumento, ele falou, não, acabou. A relação de poder é essa. Eu posso pedir um aumento, ele falou não e acabou ali na conversa. Se eu insistir, eu corro o risco de perder o emprego. A gente precisa do quê? De uma organização da categoria, de um sindicato que represente essa categoria e que tenha uma negociação coletiva que vai ser muito mais forte. Muitas categorias, elas foram preservadas, os direitos que foram conquistados, mesmo depois da reforma trabalhista. E durante a pandemia, principalmente. Durante a pandemia, várias empresas, elas quiseram tirar o vale-refeição, o vale-alimentação, até o plano de saúde do funcionário, alegando que eles precisavam economizar, porque era a pandemia, e ia tirar essas conquistas dos trabalhadores. Foram os sindicatos, através de negociações coletivas, que depois fica afirmado num documento chamado Convenção Coletiva de Trabalho, que conseguiu manter esses direitos. E é isso que hoje esse seminário ele vai trazer para as pessoas. A gente está gravando, e logo mais nós teremos nas nossas redes sociais cortes explicando justamente isso, a importância de termos uma convenção, uma negociação coletiva, que depois vai para a Convenção Coletiva de Trabalho, porque sozinho a gente não tem força, mas junto o trabalhador tem muita força. Muito bem, Ricardo Weber, é exatamente isso, né? Nós temos imagem ao vivo, dá uma abridinha, por favor, só para a gente ver, olha aí que bacana. O Wellington Damasceno, presidente do sindicato que acabou de assumir, né? Olha aí. Como eu disse, eu acho que a gente Ana do Carmo, pode voltar aqui comigo. Muito bem, Ricardo Weber. O Supremo... Desculpa. Pode falar, pode falar. Não, era só para avisar que a gente está com ministros do Supremo Tribunal do Trabalho, a gente tem também especialistas e temos também representantes do setor empresarial, e todos nessa mesma linha da importância de fortalecer as negociações coletivas. Muito bem, nós vamos ter que trabalhar muito, viu, o Ricardo Weber, sobretudo, né, para trazer o acesso à democratização, à informação, que é só através da informação correta, honesta, intelectualmente, de uma perspectiva jornalística também, que a gente vai conseguir conscientizar
à população que, infelizmente, nessa última quadra da história, foi muito enganada. Essa produção de fake news em escala industrial, a nossa avaliação aqui é que deixou uma turma perturbada. Inclusive, tinha uma turma até pouco tempo aí tomando detergente, né? Ricardo, querido, você, por favor, esquentar aí, você entra de novo aqui ao vivo com a gente. Nós estamos aqui até às 18 horas, você já sabe, ao vivo. Qualquer novidade que venha, pode bater na porta aqui, já entra para a gente passar para a nossa audiência, combinado? Obrigado, Dom. Um grande abraço. Bom programa. Para nós todos. Bom trabalho aí para você e a equipe também. O Ministério da Saúde está recomendando a ampliação da oferta da vacina contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos nos municípios de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo. A medida integra a campanha de multivacinação prevista para ocorrer entre 3 de agosto e 1º de setembro. A estratégia foi adotada após a identificação de casos da doença que indicam uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus nessas localidades. Atualmente há um surto ativo com 11 casos. 2 são em São Bernardo do Campo e 9 na capital paulista. As investigações epidemiológicas seguem em andamento e, até o momento, os casos permanecem classificados como de fonte de infecção desconhecida. A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS e faz parte do calendário nacional de vacinação para pessoas de 12 meses a 59 anos. Em situações de circulação do vírus, o Ministério da Saúde também recomenda a aplicação da chamada dose zero em crianças de 6 a 11 meses, grupo mais vulnerável à infecção e ao desenvolvimento de formas graves da doença. Neste ano, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 7 milhões de doses da vacina tríplice viral a estados e municípios. No ano passado, a cobertura vacinal nacional alcançou 92,9% para a primeira dose da vacina tríplice viral e 78,3% para a segunda dose. O Ministério da Saúde reforçou que manter a caderneta de vacinação atualizada é a principal forma de prevenir o sarampo e evitar a reintrodução da doença no país. Sabe que essa questão de vacinação, o Brasil teve sempre, há muito tempo, uma tradição, uma cultura de ter uma alta taxa de vacinação, né? A última quadra é que apareceram aí uns biruliro aí, né, dizendo que vacina não funciona, que você ia virar jacaré. Isso, né, vocês sabem, vocês lembram e sabem de que eu estou falando, né? A gente está falando de uma época triste, que a gente teve mais de 700 mil mortos, dados oficiais, porque segundo alguns especialistas, nós tivemos quase 2 milhões de vítimas. É subnotificação, meu caro. E não foi só isso. Essa demonização da vacina refletiu na taxa de vacinação do país em outras vacinas. Nós tivemos aumento do sarampo, por exemplo, e outras doenças já erradicadas. Eu costumo falar aqui que esses 4 anos que a gente passou de obscurantismo, negacionismo, tem um prejuízo imensurável para o país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista da rede de proteção aos mais vulneráveis e, sobretudo, um prejuízo, inclusive, espiritual. Nós não vamos nunca conseguir mensurar isso. Mas vamos em frente, porque as coisas estão andando. 16 horas e 24 minutos, a taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre, encerrado em junho de 2026, segundo a PNAD contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Com o resultado, a taxa caiu 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março, quando estava em 6,1%. No mesmo período do ano passado, a taxa era de 5,8%. O número é o menor já registrado para um mês de junho.
No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha 5.900.000 pessoas desempregadas. O número representa uma queda de 10,9% em relação ao trimestre anterior, encerrado em março. O total de pessoas ocupadas ultrapassou 103 milhões. Esse contingente cresceu 1,1% em relação ao trimestre anterior e 0,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que representa um acréscimo de 742 mil pessoas. O nível de ocupação, que mede a parcela da população em idade de trabalhar que está empregada, ficou em 58,8%, com alta de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e estabilidade na comparação anual. Veja os destaques da pesquisa aqui no nosso telão. Gente, a gente pode começar daqui a pouco a falar em pleno emprego. O que a gente precisa melhorar são as condições de trabalho, não é mesmo? Vamos em frente, 16 horas e 26 minutos, porque agora chegou o momento da gente receber o meu queridão no Giro de Notícias. Roda a vinheta aí. E para comentar algumas das principais notícias do dia, convido agora o nosso querido jornalista Valério Campos. Boa tarde, Mr. Valério. Como você está, meu caro? O que você trouxe aí na tua cesta de notícias? O pessoal está elogiando aqui que todo dia você traz alguma coisa que as pessoas acabam aprendendo. Isso é muito bom. É o papel, inclusive, de uma TV pública como a nossa. Muito boa tarde, queridão. Boa tarde, Ernesto. Boa tarde ao nosso bravo, aguerrido público. A gente está aqui para isso, né, Ernesto? Essa é a nossa função, né? Nosso papel aqui nesse mundo. Vamos começar com uma curiosidade. Um assunto assim que pode não parecer muito relevante, mas ele traz, assim, como se diz hoje, camadas, né? Várias camadas. É o seguinte, chegou ao fim o reality As Patroas, produção estrelada pelos empregados domésticos do casal Vitube e Eliezer, e que era exibida nas redes sociais, esse projeto. Terminou agora, o casal assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho e se comprometeu a pagar R$350 mil por dano moral coletivo e retirar do ar em até 48 horas todo o conteúdo considerado irregular. No programa, os 11 funcionários do casal disputavam provas em troca de prêmios, de dinheiro, até 20 mil reais o prêmio, e redução de jornada. Quem fosse bem e tal tinha esses benefícios. O problema, o que realmente pegou, levou o Ministério do Trabalho a interferir, o Ministério Público do Trabalho a chegar junto e a obrigar praticamente o casal a parar com isso, é que havia dinâmicas assim esquisitas, sabe? Um negócio bem estranho. Por exemplo, em algum momento os participantes precisavam procurar moedas de plástico dentro de vasos sanitários e lixeiras. Tudo bem, ninguém estava ali obrigado, os funcionários concordaram, eles usavam luvas e tudo mais, mas isso não convenceu o Ministério Público do Trabalho. A investigação do MPT foi para apurar se o reality violava direitos trabalhistas ao expor publicamente os empregados e usar sua imagem com fins comerciais. Aí, para acabar com esse debate, a Vitube e o Eliezer assinaram lá no documento que eles não poderão mais produzir ou divulgar conteúdos que exponham empregados, os seus próprios empregados, a situações humilhantes ou vexatórias, mesmo com o consentimento dos participantes, que, aliás, hoje estão dando declarações aí contrárias ao cancelamento, reclamando que puxa vida e tal, e reclamando também que o dinheiro não vai nem para eles, né? O dinheiro dessa multa vai para um fundo oficial do Ministério Público do Trabalho, enfim. A punição, digamos assim, ao casal é que, além dessa indenização dos 350 mil, eles terão que publicar 3 vídeos educativos sobre direitos dos empregados domésticos das redes deles.
E se eles deixarem de cumprir qualquer cláusula desse acordo, eles vão ter que pagar multa de 50 mil, somada a 5 mil por trabalhador prejudicado. Esse reality tinha estreado em 30 de junho, no canal da VTube, no YouTube e nas redes sociais do casal. A ideia era essa, né? Os 11 funcionários do casal disputando esse prêmio de 20 mil reais. Menos de 24 horas depois, esse primeiro episódio foi retirado do YouTube, por causa justamente das críticas sobre a exposição desses empregados. Mas continuou disponível no Instagram e no TikTok. Bom, a primeira coisa que eu acho que chama atenção a um brasileiro médio como nós, e como certamente a maior parte da nossa plateia, é a quantidade de funcionários, né, Ernesto? 11 funcionários. Você conhece alguém que tenha 11 empregados domésticos? É um horror, né? É uma cafonice de marca maior, né? Eu imagino o casal jantando com 3, né, funcionários em pé, ali prontos para servi-los, né? É uma cafonice. Não conheço. Não conhece, e olha então. que eu já tive... E olha que eu tenho alguns amigos aí bom de dinheiro. Mas bom mesmo. Só que são pessoas que sabem gastar seu dinheiro. Então, agora a segunda pergunta que eu te faço, Ernesto. Eu vou dar o perfil, né? Vou contar aqui como é que é a casa dos 11 funcionários. É uma mansão, obviamente, né, para caber toda essa galera. Ela é avaliada em 8 milhões e 500 mil reais. Ela fica em um condomínio na região da Granja Viana, em Cotia, aqui pertinho de São Paulo. É um terreno de 3.100 metros quadrados, tem 2.000 metros de área construída. O que são essas construções? Do lado de fora tem lago artificial aquecido com cachoeiras, espelho d'água com carpas, não é qualquer espelho d'água não, Ernesto. Tem pomar, tem hortas, isso na parte de fora. Aí por dentro, a casa propriamente dita tem 7 suítes, 2 salas de cinema, brinquedoteca gigante, spa, sauna, academia e estúdio audiovisual. Aí tem trabalho para os 11 aí, né, Ernesto? Eu acho que está faltando gente, porque parece mais um resort de luxo isso, né? Exatamente. Bom, e a gente está falando nisso, pode parecer assim, olha, bando de pobre com inveja dos ricos. Mas o que chama a atenção, em primeiro lugar, é como é que esse dinheiro foi conseguido. Eu não estou levantando questões sobre a honestidade, né, do casal. Eles fazem o trabalho. Mas qual é o trabalho? É um trabalho de influencer, né? As publis, né? Acordar de manhã, ligar a câmera e deixar ela ligada até a hora de dormir, mostrando ali o seu café, mostrando a sua ginástica, a sua ida ao salão de beleza, enfim. É o mundo de hoje, né? O dinheiro não vem mais da produção mesmo, da fábrica, e nem do conhecimento, né? Da ciência e tudo mais, vem desse mundo aí digital. A espetacularização do dinheiro, né? Isso, bom, a minha opinião pessoal é que primeiro ponto é que é de uma cafonice sem tamanho. E segundo, que é humilhante, é degradante. Inclusive, parece que o próprio público dele sentiu isso, né? Porque no primeiro episódio, muitas críticas e etc. Eu não sei, eu acho que tudo na vida, viu? Você que, como eu, tem algumas primaveras nas costas, né, ô Valério? Eu acho que tudo na vida você tem que estar preparado, né, para receber, porque eu acho que é sempre um processo, né? A gente vê, eu viro e mexo, encontro com pessoas despreparadas para ocupar a posição econômica ou social, ou algo parecido, e aí você fala, gente, desculpa, mas na verdade, né, o fato é esse, né? Você não está preparado para ter uma casa, né, que custa aí quase 10 milhões de reais e para ter 11 funcionários. Por que não? Porque o que passa na tua cabeça é ganhar mais dinheiro com isso, humilhando essas pessoas. Então, assim, é um descolamento da realidade do povo brasileiro que, na verdade, eu fico triste, né, ô Valério? A gente fica triste com esse tipo de coisa. Uma mulher que tem... Eu nem conheço, eu nem sei quem que é essa pessoa. Lógico que eu já ouvi o nome várias vezes, né? VTube, né? Mas, Vitória, não? Eu fico pensando aqui, né,
quão ingrata essa pessoa é com a vida, né? Se ela teve chance de ganhar esse dinheiro, poderia usar a sua audiência para coisas melhores, né? Não igual a outra, por exemplo, que faz lá propaganda para o Tigrinho, para as bets, etc. Sendo que a gente sabe que isso é um problema sério, né, Valério? Essa menina Vitória, né, é um caso semelhante ao da Jade Picon, né, que é outra influenciadora milionária. São pessoas que começaram nesse mundo, crianças, 10, 11 anos. Acho que a Jade Picon declarou um dia desse que com 13 anos ela já tinha 1 milhão na conta. Enfim, é um mundo, não é o nosso mundo, né? É um mundo faz de conta que está aí, deixa para lá, né? Muito agora, bem, Valerião, vamos em frente. Agora nós vamos trazer uma notícia positiva, né? Olha que surpresa, né? É uma coisa que a gente gosta tanto e é tão difícil, né? Já tô vendo aí, então, ó. Vamos aquecer os corações, Ernesto. Nós vamos contar o caso de uma jovem advogada chamada Jéssica Santos. Ela tem 26 anos e ela é formada há 3 anos. Ela tem um escritório em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Recentemente, ela teve que participar de uma audiência online. E ela nunca tinha e era com uma desembargadora. Ela nunca tinha feito esse tipo de audiência. Então, ela não sabia como se dirigir a desembargadora. Aí ela teve a seguinte ideia: eu vou entrar aqui no online, vou pedir para alguém da assessoria da desembargadora para me explicar como é que eu me refiro a ela. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Meritíssimo. Como é que se fala com uma desembargadora? Ela não sabia. E ela entrou um pouquinho antes de começar, e quem estava do outro lado era a própria desembargadora. Então Jéssica já começou ali a levar o primeiro susto. Bom, aí vamos desenrolar. Aí ela perguntou para a doutora: gostaria de iniciar dizendo que essa é a primeira vez que eu me dirijo diretamente a uma autoridade com a senhora e eu não sei como tratá-la. Então a senhora me desculpa, eu estou aqui confusa. Ao que a desembargadora respondeu: a desembargadora se chama Fabiana Pierutini. Ela respondeu o seguinte: a gente está no mesmo patamar aqui, vamos conversar que nem duas pessoas, quaisquer pessoas que têm que conversar delicadamente, civilizadamente. A Jéssica disse que se sentiu aliviada com isso, porque a preocupação dela era justamente o uso correto do pronome na sessão. A desembargadora disse: nada que você falar comigo está errado, vamos conversar normalmente. Conversaram, teve a sessão, no fim a desembargadora elogiou a Jéssica: olha, você foi muito bem, parabéns. A Jéssica ficou emocionada, fez uma postagem que hoje tem mais de 200 mil visualizações, contando isso, né, o que tinha acontecido. A Jéssica conta que recebeu muitas mensagens, a maioria de apoio, mas teve colegas que criticaram fortemente ela, disseram que ela estava sendo submissa, que ela não deveria ter agido dessa maneira. Aí o caso voltou para a desembargadora, né? Essa conversinha chegou à imprensa, a desembargadora foi procurada e ela declarou o seguinte: aí é que eu acho que está o grande X da questão. A desembargadora Fabiane Pierutini respondeu o seguinte: que não fez nada além do que sua obrigação, que é tratar de igual para igual uma advogada, uma colega, e justificou: a justiça é desempenhada por pessoas. Então, o acolhimento das pessoas que estão dentro do sistema de justiça faz parte da aplicação da justiça. Então, eu acho que cabe destacar o seguinte: a desembargadora Fabiana, parabéns pelo seu comportamento exemplar. E se isso fosse o comum, como você falou, né? A justiça é pessoa com pessoa. Se todos os juízes e desembargadores tratassem assim advogados e, eventualmente, a gente, né, que recorre à justiça, a gente não estaria falando nisso. Seria rotina e não seria notícia. Mas não é bem essa a realidade, não é, Ernesto? Pois é, rapaz. Você sabe que a gente fica no meio, né, de um tiroteio tão grande, né, uma cultura de ódio, que a gente sabe que foi, né,
distribuída em escala industrial nos últimos anos. E quando a gente vê uma notícia dessa, a gente fica todo emocionado, né? Todo querendo fazer coração, né? Mas, infelizmente, como você traz na matéria, Valério, a gente vê aí algumas pessoas, alguns haters, né, que foram lá, né, criticar a moça. Eu acho que eu queria voltar àquele momento do Orkut. Vocês lembram do Orkut, não? Porque no Orkut você colocava lá, monta uma comunidade, eu adoro abacate, né? Aí as pessoas iam lá e diziam, eu também gosto, tem o abacate com açúcar, tem abacate com leite, eu gosto de abacate cru, eu gosto de abacate assim e tal. Depois, isso virou o seguinte, você faz uma página hoje, eu gosto de abacate, aparece uma turma dizendo, você é um lixo, eu odeio abacate. Então, assim, da onde você tirou essa ideia de gostar de abacate, né, seu idiota? Pois é, e começa a te perseguir, né? Falar um adorador de abacate, né? Onde já temos se que viu, exterminá-lo. Pois é uma loucura mesmo. Mister Valério, contigo, mas a gente tá manobrando esse transatlântico que é o Brasil e a sua cultura diversa, né? Para a gente tentar, né, ir para uma direção mais civilizatória. Eu espero que a gente continue nesse caminho aí. Mister Valério, um abraço para você, muitíssimo obrigado. Eu queria fazer um resumo, né, disso que a gente conversou. Eu acho que numa frase a gente resume. A gente precisa menos de influencers e mais de desembargadores e juízes humanos, corretos, amorosos, né, como esse exemplo. Muito bem. Vamos em frente. Como Vossa Excelência, Dom Valério Campos, muitíssimo obrigado por abrilhantar aqui. Eu estava vendo os comentários passando aí, pessoal dizendo que você veio para dar uma energia boa para o nosso jornal. Eu fico feliz demais com isso, viu, meu querido? Eu também, imagino, estou aqui para isso. Obrigado, até amanhã, abraço a todos. Abraço forte, querido. A Polícia Federal avalia pedir a inclusão do senador Flávio Bolsonaro na difusão prateada da Polícia Internacional, a Interpol. A medida é discutida após o ministro André Mendonça, do Supremo, autorizar a abertura de inquérito para apurar o repasse de 61 milhões de reais de Daniel Vorcaro, do Banco Master, para o financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. A possibilidade passou a ser analisada após a abertura do inquérito motivado pelo áudio em que Flávio Bolsonaro cobra de Vorcaro recursos destinados ao filme. Os investigadores trabalham com a hipótese de que os recursos foram integralmente enviados ao exterior e podem ter sido desviados de sua finalidade. Uma das possibilidades é de que o dinheiro tenha sido destinado ao irmão do senador, o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos. A avaliação da Polícia Federal é que Flávio poderá ter dificuldades para comprovar como os recursos foram efetivamente empregados na produção do filme. Em maio, ele prometeu apresentar uma prestação de contas, o que não foi feito. Os investigadores estudam ampliar a cooperação internacional justamente para reconstruir o caminho percorrido pelo dinheiro. A partir da difusão prateada, que ainda não foi solicitada, as autoridades estrangeiras poderão localizar ativos vinculados a Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro e comunicar sua existência às autoridades brasileiras ou até adotar medidas para bloqueá-los. Olha, esse caso ainda vai dar pano para manga aí, né, gente? Vocês estão sabendo que isso, né, tem mais gente para ser, né, responsabilizada. Eu espero que o candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, preste contas, né, à sociedade brasileira, não como ele vinha fazendo ou vem fazendo, né? Porque logo quando descobriram essa questão, aliás, os parabéns aí para o Intercept Brasil, né, que foi quem fez a primeira reportagem, perguntaram para ele antes de publicar, né, deram a chance para ele ao vivo, ele numa coletiva, e ele foi extremamente deselegante, mal educado, né, chamou a jornalista de militante e saiu rindo. Né? O problema é que ele não está rindo da jornalista, ele está rindo do Brasil, porque depois de 40 minutos o Intercept publicou
a matéria no seu site e com áudios, né, contradizendo o senador e pré-candidato, agora já candidato à presidência da República. Então, um candidato, um senador, na minha opinião, qualquer pessoa deve manter, né, a elegância e a honestidade, não só intelectual, mas no que fala. Né? Sobretudo quando esse cidadão é senador da República, ou seja, um servidor público e candidato ao mais alto cargo da República. Se vira nos 30 aí, Flávio. A terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de Wellington Macedo de Souza a 6 anos de reclusão em regime fechado. Ele é acusado pela tentativa de explosão de um caminhão-tanque carregado com 63 mil litros de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, na véspera de Natal de 2022. Segundo o processo, o acusado e outros 2 homens agiram motivados pela inconformidade com o resultado das eleições presidenciais, com o objetivo de provocar uma intervenção militar. Wellington foi o responsável por colocar a bomba no eixo traseiro do veículo de combustível. O artefato só não detonou por uma falha no mecanismo de acionamento. A defesa recorreu alegando que o acusado não sabia o conteúdo do caminhão e que o artefato não tinha capacidade de explodir. Os desembargadores rejeitaram os argumentos e destacaram que câmeras de segurança e depoimentos provam que o grupo planejou a ação e escolheu o local exato da ação. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Esse aí é parte daquela turma que queria dar um golpe de Estado no Brasil em 8 de janeiro de 23. Eles estavam tentando, esse é um dos crimes que acabou não acontecendo, né? A explosão, né? Que seria, né, o pior ato de terrorismo da história do Brasil. Você imagina, na noite de Natal, 3 criminosos colocam uma bomba num caminhão que carrega combustível. E ele diz aí na defesa dele que ele não sabia que era um caminhão de combustível, o que tinha dentro. Ora, você já deve ter visto o caminhão-tanque por aí, né? Você não vai imaginar que tem leite dentro do caminhão, ou refrigerante, ou cerveja. Tá? É evidente que aquilo ali é um produto, aliás, está cheio de placa, né, no caminhão, né? Transporte de combustível, inflamável e etc. É o que eles acabam, né, tentando se justificar, né, não vale para ninguém, nem mesmo para a turma deles, porque os bolsonaros que estavam a todo momento, né, eu digo os bolsonaros, a família, o núcleo familiar, né, que estavam a todo momento incitando o golpe, a tentativa de golpe, inclusive vários parlamentares que também, né, participaram disso, incentivando a Júlia Zanata, aquela que está fugindo, a Carla Zambelli, então, um monte, a Nicolas Ferreira, o André Fernandes, toda essa turma aí estava incentivando esse pessoal. E eles, durante muito tempo, ficaram com o bico fechado em relação aos presos do 8 de janeiro. Aos poucos, eles foram criando uma narrativa de defesa desse pessoal. Agora, essa turma aí, né, nunca ninguém nem tocou o nome deles. E esse cidadão, se é que a gente pode chamar assim, esse cidadão aí, inclusive, tem imagens dele participando de uma sessão no Senado Federal que era restrita a uma comissão, que só pessoas autorizadas por senadores ou senadoras poderiam estar lá dentro. Então, vejam só o tamanho da sabotagem ao país, inclusive com parlamentares, porque ninguém vai me convencer que ele entrou lá no Senado sem ter, né, uma autorização de algum senador. É um horror. Esse cara, eu não sei se é ele ou se é o outro lá que veio com uma picape cheio de armas. As pessoas realmente... E eu acho que 6 anos de cadeia, né? Aí, 6 anos. É pouco, hein?
Porque se explode essa bomba no aeroporto na noite de Natal, e temos que lembrar aqui que o aeroporto Juscelino Kubitschek, lá em Brasília, é um aeroporto internacional, tem voos internacionais. Imagina na noite de Natal o estrago, a tragédia que não ia ser, que puxa a cadeia dele. A disputa entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno está acirrada nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, conforme apontam pesquisas da Genial Quest divulgadas nessa semana. No segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece 5 pontos à frente de Lula. Nós temos a tela? Não. Se tiver, eu vou pedir para colocar aqui. O presidente Lula, deixa eu agora dar tudo aqui. Entre os eleitores de São Paulo, já em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, há empate técnico, assim como no primeiro turno, nos 3 estados. Mas e se a gente comparar os resultados do segundo turno das eleições de 2022 com o que a pesquisa Genial Quest está indicando nos 3 estados? Vamos ver no telão, porque isso daqui é um dado interessante para a gente. Eu acho que, inclusive, não sei se precisa encher tela, mas está aqui, ó. Resultados das eleições de 2022. No primeiro turno, em São Paulo, Jair Bolsonaro, 47,71%. Presidente Lula, 40,89%. No segundo turno, isso aqui em 2022, viu, gente? Jair Bolsonaro, 55,44% para o presidente Lula no estado de São Paulo. Eu fiz questão de trazer esses dados para a gente poder comparar com o que está acontecendo agora. No segundo, vamos começar aqui pelo primeiro turno. No primeiro turno, a diferença foi de 7 pontos percentuais. 7 pontos percentuais é gente para dedéu aqui num dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Aqui nós já temos, para a intenção de voto agora desse ano, já caiu para 4%. Então era 34,30% é a intenção de voto agora, segundo a pesquisa Quest, e em 2022 o resultado foi esse. Então, de 7 pontos de diferença, caiu para 4. Aqui fica um pouco mais claro esse raciocínio e essa lógica. No segundo turno de 22, Jair Bolsonaro teve 55,24, Lula 44,76. Como é que está hoje? Flávio Bolsonaro 40 e Lula 35. A diferença é 5, aqui foi 11, 6 pontos percentuais. É muita coisa. É a diminuição do que aconteceu de 22 para cá. É importante a gente mostrar isso, gente, porque nós praticamente não começamos ainda a campanha eleitoral. Eu tenho comigo que a campanha eleitoral mesmo ela começa quando começa a propaganda eleitoral na televisão. E como são 2 forças políticas, se é que a gente pode chamar assim, e que uma tem a referência da gestão do Jair Bolsonaro, pai do Flávio, e o presidente Lula tem 3 gestões, 2 no passado e mais essa atual, essa eleição ela vai ser comparativa. O critério comparativo vai aparecer muito na propaganda e vocês vão conferir isso. Então, isso é um ponto importantíssimo para a gente já ir calculando. Então, a tendência que nós estamos acompanhando nas pesquisas é que nesse colégio eleitoral, estou falando de São Paulo, nós estamos aqui com um cenário em que o presidente Lula está melhor do que o resultado das eleições de 2022, que ele também venceu. Temos a próxima aqui? Não, temos Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, vamos lá para o raciocínio ficar claro aqui. O resultado das eleições de 2022. Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no primeiro turno, fechou com 51% e o presidente Lula 40%. São 11 pontos de diferença no primeiro turno. A intenção de voto agora, no Rio de Janeiro, Flávio e Lula, está
32% para o Flávio Bolsonaro e 30% para o Lula. Diferença de 2 pontos, inclusive dentro da margem de erro. A diferença, como vocês podem ver, no Rio de Janeiro, o Lula, né, recuperou e recuperou bem. 11 pontos percentuais e agora está ali praticamente, né, empatado na margem de erro. Então, são 11 pontos percentuais que ele recuperou no Rio de Janeiro, segundo o Datafolha, não, a Quest dessa semana. No segundo turno, no segundo turno, em 22, 56,53% foi o resultado para Jair Bolsonaro. Para o Lula, 43,47%. A gente tem aqui 13 pontos de diferença. O Jair Bolsonaro, pai do Flávio, ganhou, né, com uma margem de 13 pontos percentuais. Já a sondagem agora, para o segundo turno no Rio de Janeiro, mostra que a diferença baixou para 3 pontos. O Lula, aliás, o Lula, não, 3 pontos não, o Lula está na frente no segundo turno no Rio de Janeiro. Depois, se puder conferir esse dado para mim aqui, Lula com 38%, trabalhando com esse número que está aqui, Flávio Bolsonaro com 35%, a diferença, portanto, mais 3 aqui, 13, 16 pontos percentuais. Então, isso mostra uma recuperação do presidente Lula. Em relação ao resultado da eleição com essa aqui agora, muito bem. Estão me vendo aí? Está tudo certo, né? Vamos lá. Mostra uma recuperação do presidente Lula muito interessante, né? Nós estamos falando aqui de 13, 16 pontos, isso segundo turno, caso a eleição chegue no segundo turno. Temos Minas Gerais aqui? Não. Se tiver Minas Gerais, o mesmo raciocínio. Como é que foi o resultado das eleições de 2022 entre Lula e Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, no primeiro turno, em Minas Gerais, teve 48%. Lula teve 43%, uma diferença de 5 pontos. Como é que está a sondagem agora na pesquisa Quest? Vamos lá, Lula com 30% e Flávio Bolsonaro com 29%. Podemos considerar empate técnico aqui, porque a margem de erro são 2 pontos percentuais. Então, nós estamos falando aqui, a diferença era 5 pontos, né? A realidade do primeiro turno, segundo a Quest, hoje está lá empatado. Então, nós temos aí, né, uma diminuição também, né, um crescimento do presidente Lula, segundo a Quest atual, em Minas Gerais, de 5 pontos percentuais. Vamos ver o segundo turno, como é que ficou? O Jair Bolsonaro, o Lula ganhou em Minas Gerais, né? Teve 50,2% no segundo turno de 22. Jair Bolsonaro teve 49,8%, praticamente empatado aqui, né? Uma diferença aí de poucos. Vamos ver como é que está agora a sondagem da Quest Minas Gerais. No segundo turno, Lula teria 38% e Flávio Bolsonaro 35%, ou seja, Lula ganha de 22 para cá, né, nessas primeiras pesquisas, né, 3 pontos percentuais arredondando aqui. São esses os estados que a gente tinha para falar, não é isso, lá? É isso, né? Ou temos mais? É isso aí. Bom, tudo isso para mostrar para vocês que o momento eleitoral, a fotografia que a gente tem agora, ela realmente é muito interessante. E quando eu falo fotografia do momento, que é exatamente isso. A pesquisa nada mais é do que a fotografia do momento. Muita coisa pode mudar, né, com o início da campanha de fatos, comícios. O Flávio Bolsonaro, até agora, não conseguiu compor a chapa, não tem uma vice ou um vice. Estão falando aí que a Tereza Cristina acabou topando, tal, mas ainda não foi confirmado. Tudo isso, então, pode mudar para lá ou para cá. O Flávio Bolsonaro tem contas e explicações para dar para o eleitor em relação a tudo que aconteceu, né, em relação ao Banco Master e o filme do pai dele. Né, e temos esse fenômeno que é
a televisão, a propaganda eleitoral. Vamos acompanhar. A gente vai para um intervalo agora e volta com os estragos que os ventos provocaram do Rio de Janeiro e em São Paulo. Não sai daí não que a gente está de volta já. Este é o TVT News, segunda edição. Antes de seguir com a nossa pauta aqui, eu preciso fazer uma pequena correção. Podemos voltar com a nossa tela aqui no telão sobre a pesquisa que a gente estava comentando agora, não? Se a gente puder, tá aqui, ó. Agora está corrigido, não? Ainda não, né? Então, só para passar a informação correta aqui, no segundo turno, segundo a intenção de voto, quem tem 38 aqui é o Flávio Bolsonaro e não o presidente Lula, como eu falei. Então ficaria o Flávio Bolsonaro com 38 e o presidente Lula com 35. Então, de 13 aqui, a gente cai, de 16, a diferença que eu falei, cai para 13 pontos percentuais, que significa que o Lula melhorou na cidade, ou melhor, no estado do Rio de Janeiro, em relação à eleição de 2022. A ventania que atingiu o Sudeste na quarta-feira ainda causou transtornos nessa manhã no Rio de Janeiro, que sofre com falta de energia, vias fechadas, trens afetados e voos cancelados. Ventos fortes ainda são esperados ao longo do dia de hoje. A segunda morte relacionada ao vendaval ocorreu em Cesário Lange, na região de Sorocaba. Uma árvore caiu sobre um carro e matou o motorista. A terceira foi um homem de 50 anos que estava em um barco de pesca que naufragou na altura do bairro Cigarras, em São Sebastião, litoral norte do estado. Ainda não foram divulgados detalhes sobre as vítimas. Além destas mortes, houve um acidente com um avião de pequeno porte na zona rural de Mojimirim e o piloto morreu carbonizado. As autoridades ainda investigam se a queda foi causada pela ventania. A Prefeitura da capital divulgou que houve 23 quedas de árvores, 6 quedas de muros e destelhamento de casas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a ventania que atingiu a região sudeste nesta quarta-feira é resultado do forte contraste térmico entre o ar quente que predomina sobre parte do sudeste e o ar frio com a aproximação do sistema frontal. Na cidade de São Paulo, a temperatura chegou aos 29 graus por volta da 1 da tarde no aeroporto de Congonhas. Mas com a entrada do vento frio, a temperatura baixou rapidamente para 21 graus, provocando rajadas de vento com 70 km por hora às 2h30 da tarde. Pois é, gente, que coisa triste, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas imagens que a gente viu aí, na verdade, são do Rio de Janeiro. Aliás, são de São Paulo, né? A gente estava falando do Rio de Janeiro, mas a destruição foi geral. Isso é um horror que a gente está vivendo aqui. No leste paulista, na capital e no litoral, o céu fica com muitas nuvens. Nesse dia de hoje, a chuva deve ocorrer de forma mais fraca e isolada, com períodos de melhora. A queda de temperatura será mais perceptível no leste e no sul do estado. Em algumas áreas da região metropolitana, os termômetros já haviam caído 8 graus em aproximadamente 1 hora durante a passagem da frente fria. No norte e no noroeste paulista, o ar seco ainda predomina. A umidade relativa do ar pode ficar perto ou abaixo dos 20% durante a tarde. Gente, que coisa mais triste, né? Bom, agora sim, vamos ver o efeito dos ventos no Rio de Janeiro. 2 pessoas morreram e um homem segue desaparecido. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, as mortes ocorreram após a queda de um muro em Santa Teresa. Uma das vítimas é Tássio Santos, de 41 anos, ex-atacante do Botafogo. Socorristas estão fazendo buscas por outra vítima, que sumiu no mar em Mambucaba. A capital fluminense foi a que mais sofreu com os ventos no estado.
Nova Iguaçu e Niterói foram as outras 2 cidades que registraram impactos. Ao todo, foram 291 ocorrências relacionadas aos ventos, entre cortes de árvores, salvamentos e desabamentos. As rajadas registradas foram acima de 100 km por hora. Seguem interditadas ruas no centro e na zona sul. Voos ainda são cancelados no aeroporto Santos Dumont. Trens funcionam parcialmente, mas o metrô voltou à normalidade. Na manhã desta quinta, o estado do Rio de Janeiro registra 454 mil imóveis sem energia elétrica. Segundo a Climatempo, não há previsão de novos ventos fortes para o estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A expectativa é de ventos fracos a moderados, com rajadas de até 50 km por hora entre a região dos lagos e o norte fluminense. A frente fria já avançou para o oceano e, apesar de o dia ter começado com sol, a nebulosidade deve aumentar gradualmente. A mudança ocorre devido à circulação de ventos, que traz ar mais fresco e úmido do mar para o continente. Há previsão de chuva fraca e isolada, com possibilidade de intensidade moderada na Costa Verde. No entanto, não são esperados grandes volumes de precipitação. Ontem, no Rio de Janeiro, nós entramos ao vivo lá com a nossa repórter Viviane e estava uma loucura a ventania, né? Vocês devem ter testemunhado aqui com a gente. Vamos dar uma olhada na nossa audiência. O que está achando a nossa audiência aí? Roda aí, por favor. 17 horas e 7 minutos. Aqui no Rio de Janeiro estava 35 graus e a praia de Copacabana estava lotada. Diz a Maria Nina, né? Maria Nina Impagliasso. Gente, hoje isso, né? Então, o povo, né, vai curtir a praia. Deu praia, corre pra praia. Obrigado, Maria. Um beijo pela informação. 17 horas e 8, exato. Aeroporto perto de casa virou de repente. Muito bem, Adriana Cueva. Obrigado, Adri, por estar aqui com a gente, viu? Vamos em frente. Nos últimos 40 anos, tenho visto cientistas alertando sobre as mudanças climáticas e sendo ridicularizados pelos governantes do mundo inteiro. É isso mesmo, Laura. Tá? A gente tem testemunhado isso e noticiado aqui também. Obrigado, Laura, querida. Vamos em frente, 17 horas e 8 minutos. Viva o Brasil soberano, juntos com o presidente Lula no BRICS, moeda forte e abrindo novos mercados com a União Europeia, Mercosul, Japão, Malásia e Indonésia. Zélia Prado, muitíssimo obrigado, Zélia, pela tua mensagem. Boa sorte no teu voto aí, viu, querida? 17 horas e 9 minutos. Temos mais comentários, se tiver, pode ir passando. Somos do campo popular e democrático. Somos Lula, presidente reeleito, a Encarnação Melgar. Beijo, Encarnação. Obrigado pela mensagem, querida. Vamos em frente. Meus caros, boa tarde, comunidade linda. Boa tarde, TVT News, Dom Ernesto. Estou na TVT 44.1, São Paulo, capital. Muito bom. Miguel Gomes. Obrigado, Miguelito. Sempre aqui com a gente. E membro do nosso canal lá no YouTube. Ótima tarde, Dom Ernesto. Simplesmente maravilhoso, brilhante. José Santos, muitíssimo obrigado. Nossa equipe aqui agradece a mensagem carinhosa. Valeu, querido. Vamos em frente. Meu cara, não tá brincando não. Esse ato de terrorismo, será que o presidente dos Estados Unidos tem conhecimento? Diz o Manuel João. Deve ter, né? Agora ele só põe na equação o que interessa para ele. Essa é a verdade, né? 17 horas e 10 minutos. Terrorista condenado uma época que os bolsonaristas estavam em delírio coletivo. Um perigo enorme para a vida das pessoas e para a democracia. A bomba faria um estrago imenso, diz a Sirlene Dino. Pois é, Sirlene, eu sempre penso isso. Fazia tempo que a gente não falava sobre esse atentado, né? Mas a gente, na época, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho 6 anos de cadeia pouco para esse pessoal aí. Né? De verdade. Porque a consequência do ato deles seria uma tragédia sem precedentes aqui no Brasil. Vamos em frente, 17 horas e 10 minutos.
podemos seguir em frente? Como é que nós estamos? Vamos de mais comentários? Vai trocando rapidinho, então. Eu tinha um grupo no Orkut chamado Adoro Travesseiro Gelado, disse a Maria Lira. Pois é, né? Monta hoje um desse aí no Facebook aí pra você ver só. Vê um monte de gente. Que travesseiro gelado, você não presta, vou te pegar, te mando inbox, é um absurdo. Socorro. Maria Mira, obrigado, viu, querida? Vamos em frente. Saudade do Orkut, né? Que era tudo mais calmo, né? Tá, nós. Vamos lá, temos mais comentários? Pode ir passando. Começa amanhã, a terceira edição do Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza. O fórum promove o debate sobre temas importantes da atualidade, como o enfrentamento à crise climática e socioambiental, e impulsiona avanços concretos no campo jurídico, institucional e territorial dos direitos da natureza. Pela primeira vez, o fórum será realizado nas cidades de Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais, território profundamente marcado por crimes socioambientais. Quem traz mais informações sobre esse evento, que reúne lideranças indígenas, comunidades tradicionais, juristas, pesquisadores e organizações da sociedade civil, é a advogada Flávia Alvim, ela que é mestra e doutoranda pela PUC Minas, especialista em Direito Público e Direito Internacional Aplicado e presidenta do Instituto Mundo. Boa tarde, Flávia. Que coisa bacana, né? Um evento desse tamanho, o Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza, ser, né, executado justamente numa região, né, que já sofreu muito. Né? Boa tarde, querida. Que bom recebê-la aqui no TVT News, segunda edição. Vamos lá. Boa tarde, agradeço a oportunidade, boa tarde a todos, né, a todos que estão nos ouvindo. Como você disse, é isso mesmo, né, uma região tão marcada pelo que a gente chama de colonialismo, né, que traz essa ideia de mercantilização da natureza, marcada aí pelo crime, né, que aconteceu com a barragem de Fundão em Mariana, que trouxe para a gente também essa necessidade, essa obrigação de repensar esse conceito, né, que a gente deixou um pouco para trás, que é a natureza. A gente tem mania de falar que tudo é meio ambiente, porque o meio ambiente está lá e a gente está aqui, né? Então, nós somos parte da natureza, nós integramos um grande ecossistema que se chama Terra, e a gente precisa agora dialogar sobre a natureza, não por aquilo que ela pode oferecer para o ser humano, mas por seu valor intrínseco. E essa, já pegando a sua fala anterior, é uma das formas que a gente tem também de lutar contra a emergência climática e o racismo ambiental que vem causando graves transtornos aqui na nossa região. Muito bem. Bom, a nossa função aqui, a gente fala muito sobre isso, que é a conscientização, a gente trazer informação que não só sensibilize as pessoas, mas que também traga uma consciência, como você falou, nós somos parte do meio ambiente, né? Nós não estamos assim, o meio ambiente é aquela coisa abstrata, né? Subjetiva, que falar, o que é o meio ambiente? O meio ambiente somos nós, né? E dependemos dele para a sobrevivência humana. Eu queria que você falasse um pouquinho a importância desse fórum, né? Não só pela localização, pela sede aí em Minas, né? Mas, sobretudo, pela importância desse momento. Nós tivemos ventos, né, pelo Brasil todo, com vítimas fatais na tarde e noite de ontem. Né? Eu entrevistei aqui no Conversa Sem Curva uma pessoa que mora na Alemanha, né, que é dos sindicatos metalúrgicos, o IG Metall lá na Alemanha. Ele disse que está tendo enchente na Alemanha. Ele estava falando ao telefone com a esposa sobre a enchente que está tendo lá. Às vezes tem relatos de pessoas na Europa, agora, nesse momento, sofrendo um calor insuportável. Tudo isso está ligado com a falta de políticas públicas e responsabilidade do conjunto da sociedade em relação ao meio ambiente. Está correto? Corretíssimo, e muito importante tudo que você trouxe, porque esse, de fato, é um problema planetário, né? A gente nem fala mais global, mas um
problema planetário. E aí o ser humano passa a se compreender também como espécie aqui nesse planeta, né? Espécie humana lutando para conseguir, né, se manter diante dessas catástrofes que vêm acontecendo. Só que o que a gente precisa compreender, e essa é a proposta do fórum, é que muitas dessas crises, que a gente chama de crise climática, crise ecológica, crise econômica, ela é também uma crise ética, é a nossa forma de se portar. Então, o ser humano, desde a grande revolução industrial, alguns grupos, né, na verdade, não toda a humanidade, vem se comportando como se a natureza fosse uma coisa, um recurso que você vai consumindo, consumindo, pensando apenas nas gerações futuras da própria humanidade, sem preocupar com a biodiversidade, que é o que sustenta, né, a vida humana aqui nesse planeta. Então, a proposta do Fórum Brasileiro pelos Direitos da Natureza é justamente a gente debater o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos. Muitas pessoas não sabem, mas o município de Florianópolis, o município de Cerro, aqui em Minas Gerais, os municípios de Bonito e Paudalho, em Pernambuco, já reconheceram em suas leis orgânicas, né, que são as constituições dos municípios, a natureza como sujeito de direitos. E isso muda essa perspectiva exploratória e utilitarista que ainda está vigente, né, dentro desse ordenamento jurídico que a gente ainda legitima, carrega. Então, esse é um movimento que nasce a partir das cosmovisões de povos originários e vem tomando espaço em todo o mundo. Tem vários países que já reconhecem, né, em leis estaduais, leis municipais, a natureza como sujeito de direitos. O Pico de Itambé, aqui em Minas Gerais, recentemente, foi reconhecido como sujeito de direitos. Nós temos uma PEC em âmbito nacional, né, que está aí para ser aprovada, passando por todo esse trâmite, né, que é necessário, que é a proposta da Célia Chacriabá, que chama PEC dos Direitos da Natureza, para também reconhecer a natureza como sujeito em âmbito nacional. Então, essa discussão que o Fórum abre, que o Fórum promove, na verdade, é uma rede de diálogos, é uma troca de experiências entre poder público, academia, lideranças ambientais, lideranças indígenas, povos e comunidades tradicionais, para a gente repensar esse nosso estar no mundo na condição de natureza que somos. Muito bem. Flávia, eu tenho 4 filhas e 2 filhos. A mais velha faz 40 agora em agosto e a mais nova, a raspa do tacho, está com 12. Eu faço uma comparação, uma análise comparativa da consciência de cada um deles em relação ao meio ambiente. E ao longo dos anos a gente vem, primeiro, a importância de separar o lixo, a educação ambiental já na educação infantil. Isso tudo foi um processo que me animou muito. Já na minha segunda filha, né, eu falei, olha, né, já tem uma outra geração que já vem com o chip virado de atenção ao meio ambiente. Mas não me parece que foi suficiente, né, dado o que tem acontecido, que já há muitos anos, a Laura Pimenta, nossa telespectadora, acabou de mandar uma mensagem que a gente exibiu aqui, falando que faz 40 anos que ela, né, testemunha os cientistas alertando e etc. Nós passamos, e ainda estamos passando, uma quadra da história que a gente tem o presidente dos Estados Unidos, que é o país que mais polui no mundo. A sua primeira decisão de governo foi sair do Acordo de Paris. Nós tivemos aqui um ministro do meio ambiente, do ponto de vista histórico, foi ontem, que disse numa reunião que se tornou pública do Ministério de que tinha que aproveitar que estava todo mundo prestando atenção na pandemia do Covid e passar a boiada. E passar a boiada significava aprovar ou mexer na lei de proteção, nas leis de proteção ambientais.
Nós já, na tua avaliação, a gente já conseguiu ou ainda não conseguiu retomar esse espírito, né, e essa unanimidade? Caminhamos, né, deveríamos caminhar para uma unanimidade em relação a essa questão climática. Você acha que a gente ainda vai demorar muito tempo para recuperar o tempo perdido, dado esses exemplos que eu trouxe? Olha, eu espero que não, sinceramente, né? Porque nós somos a única espécie que coloca em risco a própria espécie, né? Porque o planeta ele continua sem a gente, mas o ser humano está destruindo todas as condições necessárias para se manter aqui, né? Então, você trouxe pontos muito importantes, porque muita gente fala, eu não gosto de política, né? A gente tem que separar as coisas, porque a gente não gosta de politicagem. A política faz parte da nossa vida, a política está nos nossos relacionamentos, ela está na hora que você vai no supermercado, né? E ela está justamente aí, destruindo as condições necessárias para que a nossa espécie, a espécie humana, se mantenha viva aqui nesse planeta, que é o único ainda que oferece as condições necessárias para a gente sobreviver. Então, um ponto que chama atenção é que a nossa legislação ambiental, ela foi criada dentro de um modelo, de uma racionalidade colonial. Ela foi importada de modelos europeus, né? E o modelo colonial moderno é o modelo extrativista, é o modelo que sobrepõe valores econômicos, né? Em detrimento de valores humanos e ecológicos. Então, quando o Estado foi criado no sul global, em países que foram colonizados, esse que a gente chama de Estado moderno, ele adotou alguns tipos de legislações que vieram para legitimar esse processo de extrativismo. Por isso é importante isso que a gente chama de virada paradigmática, giro ecocêntrico do direito ambiental, para que a gente possa legitimar os direitos da natureza por ela mesma e não mais pelo viés econômico, né, do capitalismo predatório, que passa por cima de pessoas, como passou, né, em Fundão, em Mariana, passa por cima de outras espécies, porque considera a natureza coisa. E a gente tem que pensar que há pouquíssimo tempo atrás, pessoas negras, indígenas, mulheres eram considerados objetos. Pessoas negras que foram, né, sequestradas e escravizadas eram consideradas seres sem alma. Então, a gente precisa repensar o que é, né, quem são esses sujeitos de direitos e incluir aí outros seres também que compõem esse ecossistema junto conosco. Muito bem. Prazer em recebê-la aqui no nosso jornal. Vamos ver se a gente fala mais vezes, viu, Flávia? Porque nós precisamos dialogar muito com a nossa audiência, com o conjunto da sociedade, sobre essa questão gravíssima que a gente vive, né? E os eventos de ontem, né, são alarmantes, né? A gente tem aí os efeitos do El Niño, né? E a gente pode, infelizmente, repetir a tragédia que foi no sul do país. Então, a gente vai precisar conversar muito sobre isso. Agradeço a tua participação aqui, toda a sorte do mundo para o Fórum Brasileiro dos Direitos da Natureza e contem com a gente aqui. Muito obrigada, um abraço carinhoso a todos. Fiquei muito feliz com essa reportagem e principalmente por ser, né, um ambiente crítico, de reflexão e, acima de tudo, de conscientização. Então, contem com a gente, aguardo vocês no fórum. Obrigada. Um abraço. 17 horas e 24 minutos, nós temos que falar muito, mas muito, gente, sobre essas questões. Vocês viram aí o que aconteceu na tarde e na noite de ontem. Horror. E a meteorologia estava avisando. Como disse a Laura, 40 anos ela ouve isso, né? E a gente também. Eu me lembro de minhas filhas pequenas indo para a escola, né? Olha, temos que separar o lixo, temos que não sei o quê, senão o planeta, não sei o quê, e a gente continua, né? Bom, não cumprimos meta nenhuma, né? O conjunto da humanidade ainda tem esses malucão aí que aparece aí, né? Negacionista climático.
O Laboratório de Agroecologia Familiar Digital do MST foi reconhecido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China como uma das 10 iniciativas de inteligência artificial que podem beneficiar o mundo. O Brasil é o único país da América Latina representado na seleção, que inclui experiências nos Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Malásia, Egito e Chile. O projeto foi realizado em parceria com a Universidade de Brasília, a Universidade Agrícola da China e a Associação Internacional para a Cooperação Popular. Ele integra a publicação IA da China em Benefício do Mundo, que reúne estudos de casos sobre aplicações da tecnologia em diferentes áreas. Juntamente com outros 28 países, o Brasil integra a Organização Mundial de Cooperação em Inteligência Artificial. A plataforma do laboratório integra sensores instalados nos campos para monitorar temperatura, umidade do solo e presença de pragas, além de maquinário com rastreamento em tempo real. Os dados são transmitidos por estações base de um sistema de posicionamento por satélite e chegam ao celular ou ao computador do gestor. Com alguns cliques, é possível acionar a irrigação de uma parcela ou ajustar a operação de equipamentos a quilômetros de distância. Na China, essa plataforma já monitora mais de 2 milhões de tratores e beneficia dezenas de milhões de agricultores. A área experimental da UNB fica na fazenda Água Limpa, com cerca de 20 hectares, no entorno de Brasília. Os pesquisadores do laboratório desenvolvem algoritmos de inteligência artificial para interpretar as características de crescimento de cultivos de milho e hortaliças e gerar planos de plantio personalizados com base nas condições de solo, clima e controle de pragas. No cultivo de milho em larga escala no Brasil, as soluções tecnológicas da equipe Sino brasileira podem elevar a eficiência produtiva em quase 200%. Olha, eu tenho o prazer de falar dos avanços que esse movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, proporciona para o país, né? Que é alvo da extrema-direita e dos reacionários desse país o tempo todo. Vamos em frente. Parabéns aos nossos queridos camaradas do MST. Milhares de imigrantes vindos de Marrocos chegaram nesta quinta-feira, dia 30, a Ceuta, cidade autônoma espanhola do norte da África. Muitos atravessaram a fronteira a nado ou a pé, depois que as forças de segurança abriram os portões, sem conseguir conter o fluxo de pessoas. O prefeito de Ceuta, Juan Jesus Vivas, pediu o apoio do Exército e solicitou ao governo espanhol a decretação de estado de emergência. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, Madrid e Rabat acordaram a devolução imediata dos imigrantes que entraram irregularmente no território. Gente, dá uma olhada nisso, né? Olha o último estágio da degradação humana, as pessoas correndo para ir para um outro país para poder sobreviver. É demais, né, gente? É um horror. Eu tenho uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, foi aquele garoto sírio morto na beira de uma praia. Vocês lembram disso? É um horror, cara. Às vezes a gente fica pensando, não é possível, essa espécie não deu certo, né? O direito à cultura, à memória e à diversidade toma conta das ruas de São Paulo. Até domingo, o DH Fest reúne shows, cinema, teatro e debates gratuitos em diversos espaços culturais da capital. Entre os destaques estão o show de Tom Zé, uma homenagem ao rapper Emicida, e exibições de filmes destaques em festivais que abordam temas como memória indígena, crise climática e direitos humanos. Para falar sobre a importância dessa ocupação cultural, recebo agora Leandro Padi, curador do DH Fest. Seja muito bem-vindo ao TVT News, segunda edição. Leandro, programação promete mesmo. Boa tarde.
O Leandro acho que não me ouve, né? Teste, 17 horas e 30 minutos. Eu acho que a gente teve problema aí com a transmissão. Tentem resolver, eu vou para a próxima lauda. A polícia boliviana apura a origem de 189 quilos de ouro apreendidos no aeroporto internacional Viru-Viru, em Santa Cruz de la Sierra. Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante ao tentar embarcar com 4 malas com 77 barras do minério, avaliadas em mais de 120 milhões de reais. A operação não estava registrada no sistema aduaneiro e o formulário de exportação era inválido. O jatinho que transportava a carga pertence ao empresário brasileiro Valdir José Zorzo, fundador do Grupo Dallas do Mato Grosso do Sul. O minério segue sob custódia da Justiça, enquanto a polícia ouve servidores para identificar os proprietários da carga. Em nota, Valdir Zorzo e o Grupo Dallas negam qualquer envolvimento. Afirmam que o empresário não autorizou o voo e que ele não estava a bordo da aeronave. Boa essa, né? O cara tem um avião, né, como se fosse um Fiat Uno. Ah, não sei, pegaram aí, saíram com o meu carro, aí tem lá 10 quilos de droga. O cara fala, não, eu não estou sabendo, né? Pegaram o meu carro. É demais, né, Batata? Os caras querem que a gente acredite em cada uma, né? Ó. Eita, nós! Vamos em frente. A polícia tem que puxar o fio aí. A beterraba vem chamando a atenção de pesquisadores por seus possíveis benefícios para a saúde cardiovascular, rica em nitratos naturais, antioxidantes, fibras e minerais. A raiz é associada à melhora da circulação sanguínea e à redução moderada da pressão arterial, sempre como parte de uma alimentação equilibrada e sem substituir o tratamento médico. A beterraba fornece potássio, fibras, vitamina C e folato, nutrientes importantes para o funcionamento do sistema cardiovascular. Estudos conduzidos por cardiologistas concluíram que o consumo de nitratos e de suco de beterraba está associado a uma redução significativa da pressão arterial em comparação aos grupos de controle. Segundo os pesquisadores, esse efeito ocorre devido ao aumento da produção de óxido nítrico, que melhora a capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos. Além disso, os antioxidantes ajudam a proteger as artérias, enquanto o potássio auxilia no equilíbrio dos efeitos do sódio no organismo. Já o folato participa do bom funcionamento do sistema circulatório e da produção de glóbulos vermelhos. A beterraba ainda é fonte de fibras que contribuem para o bom funcionamento do intestino. A beterraba pode ser consumida crua e ralada em saladas, cozida no vapor, assada em sopas, cremes, sucos ou até como ingrediente de hummus. Especialistas apontam que prepará-la no vapor ou assada ajuda a preservar melhor seus nutrientes do que o cozimento em grande quantidade de água. Já o consumo cru mantém níveis mais elevados de vitamina C. De manhã, você fazer um suquinho de beterraba, aquele gostinho de terra, brincadeira, é uma delícia mesmo, né? Vamos lá, 17 horas e 34 minutos, vamos para um intervalo rapidinho, a gente volta já com os comentários da nossa audiência no YouTube, vamos tentar reconectar com o pessoal aí do Instituto Vladimir Herzog, aí o DH Fest, não sai daí não, a gente volta já. Este é o TBT News, segunda edição no ar, de segunda a sexta, 4 da tarde, ao vivo e com reprise às 5 da manhã. Você que está nos assistindo na reprise, aproveita aí. Bom dia para você, já tomou o teu cafezinho hoje, não? Hoje eu assisti a reprise, acordei cedo, liguei a TV, pá! Estava lá o nosso jornal de ontem, a edição de ontem, passando hoje às 5 da manhã, vai até às 7 horas da manhã. Então, você que está aí nos assistindo, um excelente dia para você. Vamos lá para a nossa interação com a nossa audiência.
Roda aí. Muito bem. O Carlos Prati, eu só como beterraba crua, ralada em salada. Muito bem. Eu gosto muito, ô Carlos Prati, eu gosto muito dela no suco, viu? Suco de laranja com beterraba. Eu faço umas misturebas boas lá, viu? Aliás, às vezes põe até pepino, né? Vamos em frente. Obrigado, meu querido. Eu gosto muito, tenho tomado suco de beterraba com limão, bom demais da conta, sou. Ô, coitadinho, voltou. Adorei o canal desse moço aí. Ô, coitadinho, voltou. Eu gosto muito, bom demais, sou. Bom demais da conta, sou. Muito bem, hoje é dia, já despertou os mineiros aí, né? A Flávia mineira, falei pra ela boa tarde, ela falou tarde. Maravilha. Vamos em frente. Cídia Maria de Oliveira, boa tarde, falando de Portugal. Leiria Vila Vieira, Aldeia Lameiro, assistindo TVT. Parabéns pelo trabalho, saudações a todos. Ora, pois, muitíssimo obrigado, minha cara. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? Assistindo às tardes pela TVT, canal 44, e hoje pela primeira vez pelo YouTube de Vila Dalila, Zona Leste de São Paulo. Aproveitar e mandar o meu abraço para a extensa Zona Leste de São Paulo, que a gente tem uma audiência boa na Zona Leste, viu? Fátima, beijo grande para você, viu? Obrigadão. 17h38, boa tarde, comunidade de TVT, jornalismo a serviço da classe trabalhadora. Flávio de Boa Vista, do Ramos Amazonas. Obrigado, Flávio. Tamo junto, meu querido. Não é brincadeira, não. Vamos em frente. Pode ir colocando, me avisa se estiver pronto o convidado. Boa tarde, Dom Ernesto, São Paulo, Aricanduva, Zona Leste de São Paulo. O Brasil, os governantes não estão preparados, o mundo inteiro, quando se fala no sistema climático. Rio Grande do Sul, Santa Catarina já mostrou o desastre. Muito bem. Bom, o estado de Santa Catarina, desculpa falar aqui, eu tenho muito amigo de Santa Catarina, nos Barriga Verde, lá de Floripa e etc. Meu filho morou muito tempo lá. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem mais de 30 prefeitos ligados àquela força política que é obscurantista, negacionista climática, né, que foram afastados dos seus cargos. Então, Santa Catarina, abre o olho aí com o que vocês vão fazer na urna, pelo amor de Deus. Obrigado, Josefa. Beijo para você, querida. Vamos em frente. Nós sabemos que você não acorda às 5 da manhã, Zé. Eu acordo, meu velho. Tu vai ficar velho igual eu, você vai ver só. A gente quer dormir 9 da noite, 5 horas da manhã já tá acordado, andando pra lá e pra cá. O Casimiro, bom, é o Tião, né? Precisa mudar esse nome aí, viu, Tião? Assume logo aí. Meu médico manda bater beterraba, chuchu e limão para pressão alta. Tudo cru. Olha, gostei, Adriana. Como é que é? Beterraba, chuchu e limão para pressão alta. Vou experimentar, tá? Muito bom. Sempre um legume, nunca uma caixinha com refrigerante. Você tá ouvindo, né, Batata? Coxinha? Olha lá, você tá ouvindo, né, ô Batata? Você ouviu, né? Olha lá quem tá falando. Ele não tem envergadura moral para falar isso, né? O Eduardo Querido, que toma, né, aquele pote de... Eu nunca vi latão de energético, gente. Valeu, Eduardo Querido. A Laura tá falando aqui, ó, coxinha recheada com catupiry. Não, gente, para de falar. Para de falar, pelo amor de Deus. Coxinha recheada com catupiry aí. Que delícia. Recebo agora o Leandro Padi, curador do DH Fest. Seja muito bem-vindo ao TVT News, segunda edição. Leandro, vocês estão com uma programação bacana aí, né? Já vi aí o Tom Zé e outras cocitas mais. Conta pra gente aí. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo. Maravilha, querido. Eu agradeço aqui o convite. É um prazer estar aqui. Pois é, o DH Fest esse ano veio com uma programação, né, que a gente está reunindo cinema, música, debate e tudo para discutir, né, a questão dos direitos humanos a partir da cultura, né? Esse ano a gente achou pertinente ter a temática do Futuros em Disputa, né? Que é uma pergunta aí que atravessa, né, toda a nossa curadoria, toda a nossa programação. Eu sou responsável pela curadoria musical. E eu acho que foi justamente, né, por acreditar no nosso tropicalismo, na nossa brasilidade, né, como uma tecnologia social mesma, né, patenteada nossa, a gente montou essa programação que acontece no domingo, né, no Largo da Misericórdia, ali no Centro Histórico, na frente da Casa de Francisca, que é a nossa parceira.
E a gente começa às 3h30 da tarde com um coletivo, né, de música brasileira, de DJs, que chama Calefação Tropicals. Em seguida, a gente vai para uma fanfarra só de mulheres, que faz um jogo cênico chamada As Obscênicas, né? E em seguida, à noite, às 7h30 da noite, aí a gente recebe, né, esse artista que há décadas aí vem provocando a gente a imaginar, né, um Brasil de maneiras diferentes, que é o Tom Zé, né? Totalmente de graça, é só chegar, tá? Assim como toda a programação do festival. Então, hoje a gente tem debate no Centro Cultural São Paulo, amanhã tem peça de teatro lá, baseada, né, na obra do Ailton Krenak, e fora toda a programação de cinema que a gente está disponibilizando de graça também. Sabe que eu recebi aqui uma cineasta, que é a Anitta, né, divulgando um documentário que é Anistia 79, que eu vi que está na programação de vocês, né, para esse ano. Eu fiquei muito feliz. Eu, aliás, quero trazê-la aqui de novo para a gente falar sobre esse tema. Bom, queridão, qual o Instituto Vladimir Herzog, né, tem essa tradição? Eu queria que você falasse um pouco, né, como é que estão as atividades do Instituto. Eu tive há pouco tempo, já nem tão pouco tempo, né, mas eu tive na homenagem ao Vlado, né, e eu conversei um pouco, né, eu adoro o pessoal do Instituto, e eu acho que vocês precisam estar mais aqui na TVT, né? Nós precisamos divulgar mais esse trabalho belíssimo que vocês fazem. Para além do DH Fest, que já é um acerto gigantesco, qual é o número da edição desse? Nós estamos na 6ª edição, já 6 anos Sexta seguidos, edição, olha que maravilha. conseguindo fazer essa programação gratuita na cidade. Que maravilha. Para além desse festival aí maravilhoso, eu queria que você falasse um pouco como é que está o Instituto Vladimir Herzog. Maravilha. O Instituto, né, realiza, né, o DH Fest desde o começo, desde a primeira edição, junto, né, com a Pardieiro Cultural. O Instituto né, um realizador, e não só do DH Fest, né? O Instituto, o Rogério Sotile, que é o diretor executivo, e toda a turma do Instituto vem fazendo um trabalho de difusão, né, muito importante para a gente sempre ter a pauta dos direitos humanos, da memória e da verdade, né? Em pauta na imprensa. Eu também concordo que o pessoal do Instituto deve estar aqui com você mais vezes, e eu acho, se eu não me engano, que você deve ter encontrado o pessoal do Instituto na homenagem ao Vlado, que rolou na Catedral da Sé, nos 50 anos, né, do assassinato do Vladimir Herzog, que foi o ano passado, que foi essa efeméride, e fizeram, né, esse evento lindo. E, poxa, o pessoal do Instituto é realmente assim um presente, é muito bom trabalhar com eles. E, nossa, a gente quer continuar, né, realizando o DH Fest por mais 6 anos, por mais 12 anos. E ampliando, né? E ampliando, dúvida. né? Nós precisamos ampliar. Muito bem. Vamos repassar, então, a programação, queridão, para a gente já deixar o nosso público aqui que está em São Paulo, né? Tem Tom Zé, tem homenagens também, né? Eu estava vendo aqui a programação aqui, o Emicida. Vamos em frente. Pode, por favor, fica à vontade, passa o serviço aí. Isso mesmo, maravilha. Eu queria, então, aproveitar o pessoal que está em São Paulo, né? Hoje, agora, às 19 horas, a gente começa a liberar, né, os ingressos para a sala, para um debate que acontece às 20 horas, né? Que é um debate com a temática Quem Tem o Direito Amanhã, né? Com 2 super escritores contemporâneos, que é o Jefferson Tenório e a Mariana Salomão Carrara, né? Com mediação da Semaiá. Então, assim, um super bate-papo, uma super conversa aí, com bastante sensibilidade, né? Para a gente, enfim, conseguir discutir e imaginar esses futuros possíveis, né? E aí, assim, convido todo mundo também a entrar no nosso site para verificar a programação de cinema, que está super extensa, né? São mais de 10 curtas-metragens, 9 longas, e sempre, né, trazendo as diversas temáticas
ligadas às questões de direitos humanos, tá? E, claro, né, não posso deixar de falar também sobre a nossa programação de segunda, já que já falei da programação, né, de domingo lá na Casa de Francisca, que é uma programação lá que vai acontecer no Espaço Petrobras de Cinema, na segunda-feira, às 20 horas, que é a entrega da nossa segunda edição do Prêmio Marimbás, né? Marimbás foi o único curta-metragem que o Vladimir Herzog dirigiu, né? E por conta disso a gente nomeou esse prêmio, que é justamente para poder homenagear figuras, né, culturalmente importantes e que trazem sempre pautas ligadas a direitos humanos dentro de suas obras. E na segunda-feira a gente vai ter essa homenagem então super especial para o Emicida, com diversas surpresas, né, para ele, que eu não posso falar aqui para ele não descobrir, mas que, enfim, vai ter umas participações muito especiais, né, na entrega desse prêmio e um coquetelzinho também lá com a gente. Então, eu dei muito bom, muito bom, muito bom. Feliz em recebê-lo aqui, venha mais vezes, a gente adora a cultura, a gente acha que a cultura é uma ferramenta de transformação dessa sociedade e a gente precisa falar mais sobre cultura e a porta aqui, as portas estão super abertas. Abraço. Maravilha, querido. Sorte para vocês aí nesse evento maravilhoso. Te agradeço. Obrigada. Abração. A auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que o PCC e o Comando Vermelho criaram uma rede de fraudes digitais para roubar os brasileiros, utilizando como isca programas sociais do governo federal, como o Desenrola Brasil. Entre os dias 10 e 21 de janeiro de 2025, os auditores identificaram e analisaram 1.770 anúncios fraudulentos. A sofisticação do esquema impressionou os auditores. Para dar aparência de legitimidade aos golpes, mais de 80% dos anúncios fraudulentos analisados utilizavam logotipos oficiais, cores do governo federal e artes copiadas de bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal. Também usavam recursos de inteligência artificial para manipular a imagem e a voz de lideranças políticas, simulando anúncios reais sobre benefícios públicos. No caso do Desenrola Brasil, as peças prometiam limpar o nome e resolver a situação financeira de inadimplentes, fazendo com que a vítima informasse dados pessoais e pagasse taxas via Pix. Já no Voa Brasil, os criminosos levavam aposentados do INSS a fazer falsas consultas de elegibilidade e a comprar passagens aéreas inexistentes. O esquema ainda englobava falsos anúncios sobre valores a receber e serviços do Banco Central. O relatório do TCU alerta para a perversidade dessa modalidade criminosa. O público-alvo dos programas clonados é composto por aposentados e famílias de orçamento restrito, parcelas da população com menor conhecimento digital e maior necessidade de acessar serviços públicos. Gente, olha, eu vou falar uma coisa, né? Antigamente a gente tinha até entre os bandidos, né, um certo código de ética, né? Agora acabou tudo, né? Antes tinha esse negócio, não, hoje você vê aí senhoras indo, né, fazer o seu trabalho de faxina, sai de casa às 5, 6 da manhã, né, parece um marginal e rouba o celular, a aliança, ameaça, agride, joga no chão. Né? Aí agora esse crime digital, né, mesma coisa, né, as pessoas que recebem benefício. Eu vou falar uma coisa para vocês, esse mundo está meio estranho mesmo, viu? O presidente da Argentina, Javier Milei, assinou um decreto que determina o impedimento da entrada no país ou a expulsão de estrangeiros que promovam mensagens de ódio, discriminação e violência contra argentinos. A justificativa do executivo foi de que a medida responde a recentes manifestações de hostilidade contra a nacionalidade argentina. Segundo o comunicado oficial, o decreto também prevê punições para atos considerados ofensivos aos símbolos nacionais. O governo argentino afirmou que a proteção dos cidadãos e dos símbolos patrióticos é inegociável.
A medida é divulgada em um momento em que a gestão de Milei sustenta a existência de uma suposta campanha internacional contra o país. Nesta semana, uma pesquisa divulgada pelo jornal Clarín mostrou que 8 em cada 10 argentinos acreditam nessa tese. Entre os motivos citados estão inveja pelos resultados no futebol, críticas ao governo e acusações de racismo. Em reação às recentes declarações do líder argentino na convenção do PL, o presidente Lula classifica as falas como uma papagaiada. Durante evento do PSB, Lula afirmou que gosta do povo argentino, que não vai entrar em provocações e que, diante do ódio, responderá com afeto. Eu não sei, viu? Essa coisa de paz e amor aí, né? O Lulinha, paz e amor, eu de verdade, esse tipo de coisa... Bom, o presidente está lá com o seu papel estadista, republicano. Eu, como brasileiro, não aceito. E aí agora o cara, ele vem, olha que ironia, ele vem ao Brasil, né, insulta o presidente do país que ele está visitando, e aí ele volta para a Argentina e coloca uma lei que expulsa os... sabe, é meio... Eu digo que esse pessoal aí é tudo meio quarta-feira, né? Ele deve ter pensado isso. Vim no Brasil, xinguei o presidente, xinguei o ministro e estou saindo. Ele falou, se alguém fizer isso no meu país, eu expulso a pessoa. Ele deve ter feito isso depois que ele já estava lá, né? Um caso de violência contra a mulher que ganhou enorme repercussão nas redes sociais teve um desfecho importante nessa quinta-feira. O tatuador, Vinícius Roig, de 47 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Roig, morador de Torres, no Rio Grande do Sul, é investigado por suspeita de estupro contra a última ex-companheira. A mobilização ganhou força depois que a ex-namorada, Michele Duarte, relatou nas redes sociais as violências que teria sofrido com o apoio da irmã do acusado, Juliana Roig. Uma página na internet já reuniu relatos de outras mulheres e o Ministério Público identificou mais de 20 vítimas. O órgão já havia denunciado Vinícius 3 vezes por ameaça, perseguição e violência psicológica e a polícia apura outras 19 ocorrências contra ele. Nas redes, Vinícius se defendeu e tentou retirar a página de denúncias do ar, mas a justiça negou o pedido. Todos os processos correm em segredo de justiça. Esse é um belo exemplo, né, do que a gente falou aqui ontem, anteontem. Nós estamos falando isso já há um bom tempo. Né? Esses dias a gente descobriu que a medida protetiva caiu de 16 para 3 dias para ser, né, conquistada pela vítima. Aí a gente fala, é um avanço. Claro que é um avanço, de 16 para 3 dias é um avanço. Só que o que a mulher faz nesses 3 dias? E nesse caso aí, que esse, né, não sei nem se dá para a gente chamar de cidadão, como é que faz? Vocês viram o acúmulo de denúncias contra eles já anteriores. Agora choveu, né? É um horror, esse é um dos casos mais... E, né, eu falo muito sobre a importância das redes sociais e, para o bem e para o mal, a gente tem, né, a sua medida aí. Eu espero que a gente, né, consiga ir numa direção civilizatória, que a gente consiga usar essa ferramenta mais para o bem do que para o mal. Nesse caso aí foram as redes sociais. Eu conheço bem porque minha sogra mora em Torres e a gente vinha acompanhando esse caso, né, no perfil, né, da irmã. Foi a irmã dele que criou o perfil. Né, e aí foram aparecendo denúncias, vídeos, mulheres mandando vídeo, mandando áudio. E aí a gente fica pensando como é que um predador desse está solto, né, para cometer os crimes que cometeu. Agora vai ter que se acertar com a justiça. E com essa exposição gigantesca. 17 horas e 56 minutos, está quase no final o nosso jornal. A cozinha deixou de ser apenas um espaço de rotina diária para se transformar em um ambiente de lazer, afeto e convivência. Na hora de escolher o presente do Dia dos Pais
Optar por utensílios culinários vai muito além da simples praticidade. É um gesto que incentiva o bem-estar e celebra os momentos passados ao redor da mesa. Para muitos pais, assumir o fogão, o forno ou a churrasqueira virou um hobby sério, um momento de desconexão do estresse do trabalho e de dedicação à família. Presentear com itens de qualidade como uma boa faca de corte, panelas resistentes, acessórios de precisão ou kits de churrasco traz impactos que vão para além do próprio objeto. Essa escolha ajuda a cultivar memórias afetivas durante o preparo das refeições, valoriza o tempo livre dele e ainda incentiva hábitos mais saudáveis com o consumo de comida de verdade, feita em casa. Um bom utensílio de cozinha dura anos e se torna a desculpa perfeita para reunir todos mais vezes. No fim das contas, o verdadeiro presente é o tempo compartilhado. Gente, eu adorei essa ideia aí, viu? Você já comprou o presente do teu pai? Porque antigamente a gente comprava uma camisa, né? E agora, né? Olha só que legal. E isso é bem verdade, viu? Que eu já ganhei dos meus filhos presentes de cozinha, né? E todas as vezes que eu toco no presente, me vem aquela sensação de quando eu ganhei o presente, aquela época e várias reuniões, né? Eu não sou muito de fazer churrasco, até porque eu não tenho habilidade, mas eu ganhei, por exemplo, do meu filho um kit de churrasco e é exatamente isso. Todas as vezes eu olho a caixinha lá prateada, bonita, eu falo, pô, que presente bacana, e quantas vezes a gente se reuniu, né, para fazer churrasco com esse kit. Fica a dica aí. O Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais realiza nesse sábado, 1º de agosto, o dia da 5ª edição do programa Meu Pai Tem Nome. A campanha mobiliza as defensorias de 23 estados com mutirões presenciais e atendimentos remotos para garantir o direito ao reconhecimento de paternidade e maternidade. Desde 2022, já são mais de 33 mil atendimentos em todo o Brasil, com assistência jurídica gratuita e, em algumas unidades, a oferta de exames de DNA. Para saber os locais de atendimento e conferir a matéria completa, acesse o nosso site tvtnews.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui no canto da tela. Ah, muito bem, vocês vão desfrutar de um excelente, né, portal de notícias. Quinta-feira é dia de Juca Kfouri, entrevista na TVT. E no programa de hoje, Juca recebe o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Feliciano de Sá Guimarães, no centro do debate as relações do Brasil com outros líderes políticos no período eleitoral. É hoje, 21h, aqui na TVT. Quem gravou o programa, né, o Tomás que gravou o programa, foi o cinegrafista, falou que está maravilhoso o programa, né? Fica a dica aí. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Põe na tela aqui para a gente, por favor. O Brasil está preparado para os próximos eventos climáticos extremos? É a pergunta da nossa enquete de hoje. Para 84% da nossa audiência, não. Eu estou nesse grupo aí. E para 16%, sim. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais, 4 da tarde, ao vivo. Eu aguardo vocês todos aí. Você, todo mundo. Você também, viu, Batata? E você também.